boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado. Pulamos aí algumas vezes por questões de saúde, mas estamos aqui firmes e fortes com vocês. Estou aqui firme e forte com vocês. E vamos continuar aqui as nossas incursões em temas filosóficos, espirituais, de maneira interreligiosa, de maneira poética. E hoje eu quero conversar um pouco sobre a questão da dor, né? A dor, faz sentido tanta dor nesse mundo? Que tipo de dores nos acometem e como lidar com tantas dores, né? Porque a dor física, e essa dor, por exemplo, ela está para os seres humanos como está para os animais, por exemplo, né? Toda a criação sofre. A dor está presente no universo, né? Conhecido, todo ser vivo sofre, né? Até as plantas sofrem. A dor pode ser social, né? A dor da miséria, a dor da injustiça, a dor da matança, do genocídio, a dor que é provocada pelo próprio ser humano, que não haveria necessidade de haver essa dor, e há, né? A dor existencial, né? A dor da dúvida, a dor do desconforto psíquico, a dor da loucura, a dor de estar fora do eixo, a dor de sentir-se fora das condições consideradas normais no mundo contemporâneo ou no mundo em que vivemos, né? Então há tantas dores que incomodam, que nos afloram, que mexem conosco. Será que todas elas podem ter um sentido? O que interpretar a respeito da dor na vida, né? Então eu tenho meditado desde sempre sobre isso, e essa é uma das grandes questões filosóficas, espirituais, que as pessoas de todas as épocas da humanidade trabalharam, né? Basta lembrar que Buda, por exemplo, canalizou toda a sua missão para livrar o ser humano do sofrimento. Jesus, por sua vez, falava que vinha aliviar, né, o nosso fardo, né? Que se nós seguíssemos as suas pegadas, nós teríamos mais alívio, nossas dores, consolo, né, em nossos sofrimentos. Então, isso só para citar dois exemplos. Então, por exemplo, nós temos uma proposta da logoterapia do Viktor Frankl que procura também identificar algum sentido existencial na dor, né? Então, há tantas questões a serem levantadas, né? O fato é que a dor faz parte da condição humana. Nós não vivemos no mundo sem passarmos por sofrimento, sem atravessarmos períodos, e às vezes a vida inteira, com questões que nos fazem sofrer, que nos deixam melancólicos, tristes, que nos provocam dor física, que nos provocam dor moral, que nos provocam dor espiritual. Então, agora, que seríamos nós sem a dor? Vamos pensar nisso. Será que teríamos a condição de sentir empatia em relação ao outro se não sofrêssemos na própria carne a dor? Será que teríamos a condição de saber o que é de fato prioritário na vida e no mundo se nós não tivéssemos passado por determinadas dores? Porque às vezes nos apegamos a tantas mesquinharias, a tantas pequenezas, a tantas coisas sem importância nenhuma. E quando a dor nos avassala, então temos a visão clara, nítida, de que aquilo tudo é nada, né? Porque o que importa mesmo são outras questões, né? O que importa é a vida, o que importa é o amor, o que importa é o afeto, o que importa são os valores que nos edificam, o que importa é a arte, o que importa é a beleza, enfim, e as coisinhas que às vezes nos fazem perder sono, que às vezes nos fazem chorar lágrimas, talvez não sejam tão importantes. Então as grandes dores servem, por exemplo, para nos deslocar, né, desse eixo do lugar comum, dessa via tão simplista das coisas, né, tão maniqueísta, nos dá uma visão mais rica da realidade, nos dá uma visão mais precisa, com prioridades mais próprias, né, e também nos faz sentir como membros desta humanidade igual que todos têm a capacidade e a necessidade e a condição de sofrer
e todos têm a capacidade, a condição de superar a dor. Então nos sentimos irmanados, né? A humanidade sofredora que todos nós temos aí, pedaços a atravessar de dores e de desafios e de superações. Então vejam que a dor seria necessária mesmo para nós, né? Não como uma punição, como alguns acham que tem que ser descrita, como uma coisa punitivista, ou como uma purificação no sentido masoquista do termo. Não é que nós devamos procurar a dor. E não é que nós não devamos evitar toda a dor possível que estiver ao nosso alcance evitar, né? Mas sim, que a dor tem uma proposta pedagógica, tem uma proposta de ajuste, tem uma proposta de despertamento das potencialidades mais fortes do espírito humano. Isto é verdade, né? Isso não se pode negar, né? E eu acho interessante que os grandes mestres da espiritualidade lidaram com a dor, né? Jesus é um desses mestres, para mim, com o que eu mais me identifico, né? Ele assumiu a nossa dor humana, né? Ele foi crucificado, ele foi torturado, ele foi morto, ele foi traído, ele foi abandonado. Ou seja, ele teve todos os tipos de dores ali naquele momento breve do seu julgamento, da sua crucificação. Ele foi injustiçado politicamente, então ele teve uma dor política. Ele foi traído pelos amigos, uma dor moral, ele foi torturado, foi espancado, depois foi crucificado, foi morto. Ou seja, ele experimentou ali todas as dores que nós experimentamos no decorrer da vida, né? Que muitos de nós experimentamos no decorrer da vida, né? Muita gente experimenta no mundo. Então, nesse sentido, ele se identificou conosco, mostrou, né, a nossa fragilidade humana, mas também a nossa capacidade de transcendência, de aprendizado, de expansão de amor, de perdão, porque ele perdoou aqueles que o estavam agredindo, ele deixou uma mensagem de paz e de esperança e de amor universal, apesar de estar sendo assassinado, torturado e morto. Então, tudo isso nos fortalece, né? O ânimo e a vontade de contribuir também para deixar essas mensagens para o mundo, né? Entendendo que nós temos sim que pensar num mundo em que a dor seja diminuída, pelo menos aquela dor possível, né, de ser diminuída. A dor da injustiça, por exemplo, né? A dor da desigualdade, a dor das matanças, a dor da violência uns contra os outros. Quer dizer, isso é uma coisa que nós podemos fazer, né? Que nós podemos mudar o mundo no sentido de minimizar essa dor. Talvez outras dores sejam mais difíceis, embora a ciência avance para diminuir as dores físicas, procure, né, soluções para as doenças, para as dores físicas, analgésicos, anestesiantes, etc. E coisas que possam superar as nossas fragilidades físicas, né? Mas também temos as dores psíquicas, né? As dores psíquicas, elas são, digamos assim, impalpáveis, né? Impalpáveis, mas bem frequentes e bem presentes, principalmente no nosso mundo contemporâneo, que muitas delas derivam também de um mundo mal organizado, de um mundo injusto, de um mundo desigual, de um mundo cheio de miséria e pobreza, enfim, né? E fome, e ansiedade, e exploração do homem pelo homem. Então, todas essas dores que compõem o universo da humanidade devem ser tratadas, nós devemos, né? Temos por dever humano, né, moral, ético, social, político, espiritual, trabalhar para que haja menos dor no mundo, né, em nós e no outro. Em nós e na natureza, em nós e na sociedade, em nós e em todas as relações. Então, eu acho que o grande movimento social que todos nós devemos fazer é para diminuir a dor do ser humano. Diminuir a fome não é diminuir a dor, diminuir a injustiça não é diminuir a dor, diminuir as doenças, ter a saúde para todos não é diminuir a dor. Então, trabalhando para mudar o mundo, estaremos trabalhando para modificar a dor. Mesmo assim, apesar disso, a dor possivelmente ainda restará. Ainda que tenhamos um paraíso na Terra, ainda haverá dor, né? Ainda haverá dor porque somos frágeis. Temos a morte, temos a doença, temos fragilidades psíquicas, físicas, somos vulneráveis, né? Então, a dor não tenderá a desaparecer
totalmente do mundo, mesmo que façamos um mundo muito melhor do que esse que nós temos. Mas então nós podemos consolar a nossa dor com a espiritualidade, com a poesia, com a arte, com a presença divina. E aí há um lenitivo, há um afago que é possível ter diante das dores. E para terminar hoje, claro que eu vou ler poesias. Eu quero ler 2 poesias desta grande amiga que se tornou minha, a Maria Villani, que nós entrevistamos aqui no canal Paz e Bem, no programa Semeando Espiritualidades, e ela me mandou hoje um monte de livros de poesia, estou super emocionada. Vou ler 2 dela desse livro aqui, Penteando a Vida, que diz o seguinte, sobre a vida, né, e sobre, aliás, essa é sobre a vida. Claro que a vida inclui a dor. A vida é ciência, a morte é filosofia, o resto é arte. A vida é ciência, pulsar-se, respirar-se, movimentar-se, liquefazer-se no presente, em alegria fictícia. A morte é filosofia, é busca do conhecimento, numa viagem ao desconhecido é transcendência. O resto é arte, conviver com a finitude, entretendo a vida no perpassar do tempo. E a outra, que até está aqui num cartaz muito bonito, que veio autografado por ela, hoje eu me percebi penteando a vida, da ponta dos seus cabelos às suas raízes. Hoje eu me percebi mergulhando nas profundezas da vida. Hoje eu me percebi procurando Deus, e ele não estava no seu devido lugar. Hoje eu me percebi consciente da minha individualidade e transcendência. Hoje eu me percebi rica de um conhecimento que me liberta das amarras do pecado. Hoje eu me percebi um ser natural, amalgamado a toda a natureza. Hoje eu me percebi buscando Deus nesse mundo de segunda mão, que herdei dos meus ancestrais. Não encontrei Deus no seu devido lugar. Hoje eu me percebi encontrando Deus amalgamado a toda a natureza, nem mais pobre, nem mais rico do que eu. Hoje eu me percebi indivíduo, não mais solitário. E por fim, uma da minha autoria, aqui do meu livro Luas Vermelhas, né, que diz o seguinte: tropeços. Às vezes as pedras da vida são de matéria tão dura que toda paciência não fura uma brecha de água pura. Então dá uma sede de céu, uma vontade de silêncio, uma carência de mel, uma saudade cansada de nuvens, mares e brisas, uma querência de Deus. Então é preciso ver que o que é pedra se desfaz, e céus e mares são meus. E aqui ficamos nesse nosso Boas Palavras, Poesias e Reflexões deste sábado,